Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, está começando mais um episódio TPM no ar especial Saúde e Estética. E hoje nós vamos receber aqui o nutricionista Thiago Marfori, ele que é nutricionista formado pela Unifoa em Volta Redonda, especialista em bioquímica, metabolismo e nutrição esportiva pela FAPES, nutrição avançada pela IFBB, tem participação em capítulo de livro e é ex-professor universitário. Thiago Marfori, seja bem-vindo ao microfone do TPM. Muito obrigado, Marcela. É um prazer estar aqui com vocês e principalmente falando de uma coisa que eu amo, que é a nutrição, e atualmente, principalmente para mulheres, que é um público que tem buscado cada vez mais. Eu acho que vocês realmente merecem se cuidar mais. Obrigada, a gente já te agradece. Thiago, para começar, a gente vai falar aqui, você é especialista em nutrição esportiva e cria-se um mito de que nutrição esportista, especialista do esporte, são somente para atletas. E não, hoje a gente entende que as pessoas estão buscando profissionais mais especializados para ter resultados mais satisfatórios, né? Exatamente, Marcela. Quando a gente fala de nutrição esportiva, igual, por exemplo, quando a gente pega os carros hoje que a gente encontra na rua, tem muita tecnologia que saiu de Fórmula 1. Mas a pessoa que está tendo ali um carro popular, por mais que ela não esteja numa Fórmula 1, ela está aproveitando daquela tecnologia que foi utilizada lá. A mesma coisa é na nutrição esportiva. Muitas das vezes, o que eu faço é realmente pegar algumas estratégias que são pontuais de atletas, seja de endurance, o cara da corrida, o cara do ciclismo, o cara da natação, para melhorar, por exemplo, uma saúde cardiovascular. A gente utiliza algumas estratégias que são voltadas, por exemplo, do bodybuilder, para o crescimento de massa muscular, para que mulheres mantenham e aumentem massa muscular. Quando a gente fala, por exemplo, da chegada da menopausa, o que é muito comum acontecer? Pela mudança hormonal que começa ali bem antes de realmente ter a menopausa, a gente começa a ter uma alteração, por exemplo, no metabolismo de gordura. Então existem sim algumas estratégias também da parte de treinamento, de nutrição, então por isso que o tratamento multidisciplinar ele é importante, que a gente consegue utilizar para amenizar o impacto desse período hormonal que ele vai chegar. A gente consegue utilizar algumas estratégias nutricionais, até mesmo de suplementação, para que aquela mulher mantenha massa magra, mantenha massa óssea, ela consiga não ter um ganho significativo de gordura com a chegada da menopausa. Então são várias estratégias que a gente utiliza muitas vezes dentro do esporte que a gente consegue trazer para o dia a dia. Então é isso que a nutrição esportiva ela acaba fazendo. E quantas vezes o pessoal chega lá, por mais que eles não estejam procurando necessariamente alguma nutrição para aumentar a performance, eu sempre vou dar uma cutucada para a pessoa fazer um pouco mais de atividade física, porque o que aconteceu muito com a sociedade num contexto geral? O nosso trabalho hoje ele passou a ser cada vez menos braçal, para ser um trabalho muito mais onde a gente fica sentado, parte cognitiva. Então isso fez com que a população geral, inclusive a gente se movimentasse muito menos. Então eu sempre vou tentar estimular aquela pessoa, mesmo que ela chegue sedentária, a fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa não precisa ser obrigatoriamente uma academia. Não precisa ser obrigatoriamente ela ter que reservar algum horário para ir treinar alguma coisa. Se ela é completamente sedentária, ela começa a ir para o trabalho, se ela começa a ir ao supermercado a pé, tem umas 2 ou 3 semanas, eu atendi uma cliente que ela mora a 5 minutos do supermercado e ela falou que ela não se lembra a última vez que ela não foi de carro. Então, para você ver o nível que chegou o sedentarismo da população como um todo, e isso traz muito impacto para a saúde, para o condicionamento geral, tanto saúde mental quanto para a saúde física. Quando a gente fala de saúde mental, Thiago, é importante você falar sobre isso. A saúde mental, ela está extremamente ligada à alimentação, mas as pessoas, elas dissociam isso, né? Nossa, demais, demais. Assim, a quantidade de estudos que a gente tem hoje mostrando que há uma relação direta, inclusive, existe um modelo, um padrão alimentar que chama dieta da mente, normalmente nos artigos vem como Mind Diet, que é um conjunto
de alimentos, e aí, normalmente, todos esses modelos alimentares que trazem melhoras cognitivas, melhoras metabólicas, são muito parecidos com a dieta do Mediterrâneo, que na verdade nada mais é do que a gente voltar às origens, comer comida de verdade. Quando a gente fala dessa dieta da mente, ou a Mind Diet, que a gente vai achar nos artigos, eles estão falando que se você consumir proporcionalmente mais folhas, mais legumes e mais vegetais, você tende a ter estados de ansiedade menores, níveis de depressão menores, a sua chance de desenvolver Parkinson ou Alzheimer é menor. E por que tudo isso? Porque a gente protege o cérebro de inflamação, a gente dá a quantidade de nutrientes adequados, principalmente mulheres. Depois da pandemia eu percebi mais claramente isso, um aumento, por exemplo, de ansiedade, de tristeza, de depressão. Mulheres na TPM costumam sim ter oscilações hormonais, e isso faz com que elas tenham realmente mais ansiedade, mais algumas alterações cognitivas e psíquicas. Só que o que a gente precisa entender? Quando eu começo a olhar o exame laboratorial, está extremamente comum, Marcela, extremamente comum. As mulheres, não só mulheres, mas homens também, mas principalmente mulheres, ter deficiência de ferro, então ferritina está lá embaixo, B12, uma coisa que até me intriga, porque muitas das vezes a B12, que é uma vitamina que está muito relacionada à memória, sabe quando a gente está querendo falar alguma coisa e começa a dar aquela falhada? É muito comum esse tipo de sintoma em quem tem uma B12 um pouquinho mais baixa. Ferritina, ácido fólico, zinco, tudo isso muito baixo faz com que a ansiedade seja maior, nível de tristeza seja menor. E aí, na questão da B12, é muito comum a B12 na fonte de proteína animal, e mesmo pessoas que comem proteína animal, eu estou vendo com uma B12 muito baixa. Só que aí vem aquela questão do contexto. Por mais que elas comam, às vezes, a proteína animal, que é uma fonte de B12, as pessoas diminuíram tanto a ingestão de fibra, tanto a ingestão de legumes, de vegetais, de folhas no geral, que será que a gente está absorvendo? Quando eu olho os exames, eu tenho tabelado lá, eu vejo a quantidade de pessoas com deficiência B12, gente, tá absurdo isso. E sabe o que chama mais atenção? É as pessoas acharem que é normal um nível de ansiedade tão grande. Porque começou a virar tão padrão, começou a virar tão comum, que uma mulher conversa com a outra, um homem conversa com o outro, tá todo mundo assim, aí as pessoas começaram a normalizar. Ah, não, é normal. Ameniza, né? Exato. O peso que é o problema. Exato, eu falo assim, não é normal. Pode ter virado comum, mas normal não é. E aí, quando a gente fala de você aumentar, de vez em quando, o consumo de castanha, de vez em quando, o consumo de sementes, de folhas, você começa a entregar mais nutriente para o corpo e ele consegue funcionar um pouco melhor. Toda pessoa que fala para mim, Thiago, eu tenho muito despertar noturno, normalmente são pessoas que têm um magnésio muito baixo. E aí, quando as pessoas simplificaram e reduziram a nutrição em simplesmente contar calorias, aí começou a dar problema. Porque quando as pessoas simplesmente só olham para as calorias e não olham para a qualidade nutricional, não é a mesma coisa para o seu cérebro a gente consumir 100 calorias de uma gordura de um torresmo e 100 calorias de uma gordura que vem de um abacate ou que vem de uma castanha. Por mais que seja gordura, por mais que sejam as mesmas calorias, matematicamente seja igual, para o corpo é completamente diferente. Então a gente aumentou sim o que gera muita inflamação, inclusive para o cérebro, e por isso todos esses sintomas de saúde mental, e a gente diminuiu tudo que acaba protegendo. Seria correto falar, Thiago, que existe as calorias que vêm com benefício e as calorias que só têm malefícios? Seria nesse sentido? Eu diria que sim e não, pelo seguinte. A gente vive num ambiente onde a gente fala que é um ambiente obesogênico. Então a oferta de alimentos nutricionalmente ruins é muito grande. E aí entra uma questão do pensamento dicotômico que as pessoas estão desenvolvendo cada vez mais, e aí vem um perigo de muitas dietas, de você, não pode isso, não pode aquilo. Então, quando você começa a criar um contexto de pode ou não pode, você começa a criar extremos,
E aí, os extremos, na nossa vida agitada, o foco força e fé que surgiu um tempo atrás, ele vai até um certo ponto. E aí a gente começa a ter um monte de problema. O dia foi extremamente estressante. Chega no final do dia, você não conseguiu seguir aquela regra engessada que você tinha, você acha que você fica frustrado, e aí você fala, não, dieta não serve para mim. E aí quando a gente volta para o contexto de calorias que não trazem nada de bom, eu acho muito perigoso eu falar para as pessoas, ó, você não pode comer nada que tenha açúcar. Por mais que a gente saiba que o açúcar, no geral, ele não vai agregar não vai agregar benefícios significativos para o corpo. Agora, quando esse açúcar ele está dentro de um contexto alimentar, onde a pessoa come super bem, e aí chega a mulher naquele período da TPM, quer comer um chocolatinho dela, tá tudo bem. Aonde que o açúcar começa a virar um problema? Quando ao invés dela comprar um chocolate no período da TPM, ela começa a estocar chocolate durante o mês inteiro. Quando ao invés a vontade do docinho depois do almoço, quantas e quantas vezes eu converso isso no consultório? Será que não tem alguns dias que depois do almoço uma fruta um pouco mais doce não é o suficiente para você? Por que toda vez depois do almoço tem que ser o açúcar? E aí quando eu chamo de uma forma um pouco mais provocativa isso dentro do consultório, as pessoas começam realmente. Só que aí qual que é o problema? Aí a gente entra mais uma vez naquele contexto de ambiente obesogênico. Se você é uma pessoa, e não é uma questão de fazer uma dieta, se você é uma pessoa que hoje quer se alimentar bem, você começa a sofrer chacota. Ou seja, quem quer se alimentar bem está saindo como errado da história. Porque se está todo mundo ali numa mesa comendo coxinha e você chega com uma maçã, já está de dieta. Quantas e quantas vezes eu já teve cliente que falou assim, Thiago, eu estou tendo que falar que eu estou com um problema no fígado, que eu estou com diabetes, porque as pessoas não conseguem... Exatamente. Elas não conseguem aceitar um padrão diferente. E aí o que a gente vê no consultório, Marcela? A média da população está doente. A média da população está ansiosa, cabelo caindo, com a unha fraca, estressada, não dorme direito. E o que mais me mata é assim, não, mas é normal. Todas as minhas amigas de 40 anos estão assim. Tá, mas não é porque todo mundo está assim que quer dizer que está realmente tudo normal. Virou comum. Tá todo mundo doente. Exatamente. Outra coisa que eu falo que virou padrão alimentar também, eu falo, gente, não tem porquê isso. Felizmente, algumas pessoas eu consigo conduzir nessa linha de pensamento, outras um pouco mais resistentes, outras o ambiente não ajuda tanto. Mas, por exemplo, chegou o final de semana, é regra, é lei, ter que comer lanche. Aí eu sempre começo minha fala assim, não tem problema você comer o lanche, mas me fala, todas as vezes que chega sábado à noite, você realmente quer comer um lanche ou você só está comendo porque é sábado e eu vou comer? E aí a maior parte das pessoas na hora dá aquela paradinha assim, nem todas as vezes. Será que você naquele dia, você comeria um ovo? Você comeria um prato de comida? Porque como a gente falava anteriormente, é muito melhor você comer comida de verdade, 500 calorias de arroz, feijão, uma carne que seja, do que você comer 500 calorias de hambúrguer todas as vezes, sendo que você nem está com vontade. E é aí que mora o problema. As pessoas comem alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, gordura, simplesmente porque virou o hábito delas. E elas não param para pensar o quanto que aquilo ali, no longo prazo, começa a fazer mal. Mesma coisa, álcool. Quando a gente fala de dieta do Mediterrâneo, padrão alimentar dieta do Mediterrâneo, até nesse modelo, que é o mais estudado e é o que é o mais divulgado para tratamento de inúmeras patologias, doença cardiovascular, pressão alta, diabetes, Alzheimer, que vai estar dentro desse contexto também. Hoje em dia um assunto que está muito em alta, o lipedema, que é uma dieta mediterrânea às vezes um pouco mais, com algumas adaptações, aumentando alguns tipos de alimentos, embora a gente tenha que estudar muito essa área ainda, até nesse modelo alimentar tem umas tacinhas de vinho lá no topo. Então não é que as pessoas não podem mais comer lanche, não podem mais comer
o doce delas, não podem mais tomar álcool. Só que as pessoas entraram num padrão automático tão absurdo que todas elas estão completamente sintomáticas e está difícil realmente sair dessa caixinha, sair desse contexto social onde quando você tenta fazer esse movimento, inúmeros fatores te puxam de volta. São os amigos, é a família, é o contexto agitado do dia a dia. E aí, como a maior parte das pessoas, eu faço, em alguns momentos você precisa ser egoísta, porque se você não quer comer, você não é obrigado a comer. Então, se está todo mundo ali fazendo uma coisa, você tem total direito, e é aí que eu falo para empoderar muitas mulheres. Mulherada, não dá para acompanhar homem. Não dá. Metabolismo é completamente diferente. E aí, o que eu mais ouço, Marcela? Chega as mulheres lá de 40, 50 anos, que passaram uma vida inteira ali cuidando dos filhos, dos maridos, agora saindo para trabalhar, e ela chega nessa fase da vida, ela já não se reconhece, a autoestima está lá embaixo. Quantas e quantas vezes mulheres já choraram no consultório comigo, com a minha esposa, porque ela já não se sente bem, ela não se reconhece, porque a todo momento ela acompanhou todo o restante e se deixou de lado. E aí são mulheres, o que eu percebo? Quando eu atendo mulheres que são casadas, e eu falo, não dá para fazer isso, ou qualquer coisa, se o seu marido quiser beber, tudo bem, deixa ele beber. Mas se você não quiser, porque quantas bebem para acompanhar mesmo não querendo? O que a maior parte delas fala para mim? Thiago, ele fica pedindo para beber com ele, eu bebo com ele. Pedindo para comer, eu como com ele. Agora, quando eu atendo os homens, os maridos, qual que é o comportamento? Eu sempre pergunto, e no contexto familiar ali, você acha que sua esposa vai te ajudar? Não, se ela quiser comer, ela come, eu vou fazer o meu. Então tem uma diferença até na mentalidade que faz com que mulheres tenham uma dificuldade um pouco maior. A pressão sobre a mulher, nesse sentido, dentro de casa, às vezes, para querer acompanhar o marido, acaba sendo muito grande. E a minha briga é, vamos normalizar. Se o seu objetivo é completamente do meu, ou se o seu metabolismo, a sua rotina de vida permite uma coisa que o meu não permite, vamos normalizar a gente sentar à mesa, os dois fazer refeições juntos, mas não necessariamente tem que ser a mesma coisa. Você tem às vezes seus momentos especiais, tudo bem, mas aquela coisa que é no dia a dia, se a mulher não quer beber ou se ela tem uma tolerância menor, não acho justo o marido ficar obrigando ela a beber. E dentro de um contexto social, o que eu peço, comece a trabalhar a questão de você falar não quero, e sem ter que ficar dando muita explicação. Volta para a questão da mente, né, Thiago? Exato. Tudo está na mente. Exatamente. O controle, como colocar, né, os pensamentos e as vontades. Perfeito. E falando ainda até nessa questão de crenças e de questões da mente, nós mulheres temos sim muito mais dificuldades de entender a relação da comida com os sentimentos, até porque nós mulheres sempre levamos muito essa questão da alimentação versus o que estamos sentindo. Muitas vezes feliz, quer comer, tá triste, quer comer, vem a TPM, e aí fala até em questão de causa própria, você falou da questão do docinho. Mas existe, fala advogado em causa própria, uma comprovação científica por essa necessidade do doce, essa necessidade do chocolate? Ou é só psicológico? Não é só psicológico, é assim, é um somatório de fatos. Quando a gente tem realmente as alterações fisiológicas, picos de estrogênio, progesterona, o estrogênio principalmente a gente tem uma relação um pouco mais, um pouco maior, a gente tem alteração sim, a gente não, vocês, eu não tenho. Vocês têm uma alteração sim, no apetite, na vontade de comer, no gasto calórico, tudo isso aumenta. E se se as mulheres tiverem alguns níveis nutricionais, aí eu volto a dizer, magnésio, ácido fólico, se tiver alguns nutrientes que formam neurotransmissores mais baixos, essa tendência é ainda maior a comer esses doces. Então, sim, existe uma questão fisiológica que altera durante o período da TPM, só que tem alguma mulherada que começa a aproveitar disso. A TPM era 5 dias só, passa a ser uns 10, uns 15 dias. Mas tem muito essa questão também de ter se associado a comer, estou de TPM, realmente tem que ser o doce. E muitas das vezes não, Marcelo. Hoje existem vários tipos de receitinha, pega ali um creme de leite com whey, eu gosto muito de usar o whey como forma de receita em panqueca, em docinho.
para que você sacie aquela vontade do doce sem a necessidade de recorrer a todo momento à necessidade do açúcar. E o que é uma coisa que aumenta ainda mais esse desejo? Que vai além de uma questão de fisiológica e uma questão de hábito. É a questão do controle alimentar desde o começo do dia. Eu, Thiago, mesmo sem ter TPM, eu confesso que eu gosto de um chocolate. O que faz eu ter a maior necessidade de chocolate ao longo do dia ou não ter? É muito difícil eu não ter um certo controle alimentar. E quando eu digo controle, já deixar tudo meio que pré-preparado no final de semana, e ao longo da semana vou pegando as marmitinhas e como em mais ou menos refeições regulares. Agora, se aconteceu alguma coisa ali no instituto, se uma consulta atrasou um pouco mais, se eu tive que resolver alguma coisa no horário que eu tinha que comer e eu começo a ficar com mais fome, naturalmente me começa a despertar uma vontade maior de comer um docinho. Tá passando o dia assim, se tivesse um chocolatinho aqui agora eu comeria. Então tem também esse fator. Quando as mulheres começam a deixar de comer, e aí vem mais um erro, principalmente para o público feminino, há uma grande uma crença de que para você emagrecer você tem que parar ao todo de comer. E não é assim. Isso é desnutrição. Você tem que comer sim, de forma bem mais controlada, dependendo do seu metabolismo. Lá a gente faz o exame de calorimetria para saber qual que é o metabolismo de cada uma. Para a gente conseguir ajustar caloricamente, porque que o nosso corpo aceita? Ele aceita a gente gastar caloria aqui e comer aqui. Gastamos aqui, comemos aqui, essa diferença está muito grande. E o nosso cérebro, ele não é bobo. Ele sabe que no chocolate ele vai ter açúcar e gordura. Ou seja, uma fonte de energia muito rápida e em pouca quantidade, uma quantidade calórica muito grande. Então ele realmente, preferencialmente, vai fazer com que você coma mais aquele alimento. Vamos começar a somar alguns complicadores que a gente tem hoje? Pega uma mãe ou pega uma empresária que dorme muito pouco. Quando o nosso cérebro ele reconhece que você está gastando muito e que você recupera muito pouco dormindo, ele vai fazer com que você tenha uma preferência maior por alimentos que sejam mais calóricos. Juntou isso na TPM, lascou. Juntou isso a você não ter um bom padrão alimentar, em relação ao café da manhã, aonde que muitas das vezes ele é interessante entrar. Por exemplo, eu sou super fã de jejum intermitente em alguns casos. Ou o Time Restricted Feeding, que é quando você simplesmente só restringe a janela de alimentação, mas não necessariamente você faz uma restrição calórica. Se aquela pessoa que está ali na minha frente, ela fala para mim que ela passa tranquilo o café da manhã sem comer, mas chega o horário do almoço, o horário da tarde, ela começa a perder o controle alimentar, porque ela chega no horário do almoço, ela só quer comer 2 folhinhas de alface com 2 rodelinhas de tomate. O que acontece? Ela está gastando energia, chega no final do dia, como ela não comeu quase nada, o cérebro dela dá uma desligada ali, come aí. E aí ela perde esse controle. Então, para esse tipo de pessoa, o jejum intermitente talvez não seja uma estratégia muito boa. Vale a pena comer alguma coisa, não necessariamente na hora que acorda, mas já no meio da manhã, para que essa diferença não seja tão grande. Sem falar que a gente precisa colocar nutrientes para dentro para que o corpo funcione muito bem. Você falou uma questão muito importante sobre o quanto a gente, na rotina, né, deixa de fazer as principais refeições, porque está priorizando ali muito a doideira, e aí chega no final do dia que a vaca vai pro brejo, literalmente. Exato. E esse acaba sendo um padrão mesmo da maioria das mulheres, mães, enfim, né, que estão nessa batida louca. Como, Thiago, você aconselha, como profissional, como nutricionista, a conseguir mudar esse hábito dessa mãe, dessa mulher, sem sobrecarregar? Porque muitas vezes a gente acha, eu vou ter que ir pra cozinha, vou ter que cozinhar mais, vou ter que preparar, não tenho tempo, e aí já nem tenta. Perfeito. E aí, mais uma vez, sem sobrecarregar, não tem jeito. Vocês, mulheres, principalmente se for mãe, principalmente se for empresário, já é sobrecarregado de natureza. Divisão de tarefa é extremamente importante. Aí vem o quê? A função do parceiro, a função do contexto social. E isso é a primeira coisa.
Se a mulher, ela passa o dia inteiro na rua, se ela está cuidando ali do filho, como que talvez pode ter uma divisão de tarefas para que ela não fique sobrecarregada nesse sentido, em relação a fazer compra, em relação, às vezes, a comprar já a marmita pronta. Você está vendo que dentro do contexto ali não vai ser possível ela preparar com regularidade, e isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. Porque quando as pessoas muitas vezes vão no consultório, elas estão o quê? Empolgadas. Elas estão focadas. E aí quando a gente vai conversando ali no meio da consulta, ela, não, isso eu faço, isso eu faço, isso eu faço. Mas você que está vendo ali do outro lado de uma forma muito mais racional, de uma forma muito mais técnica, e com a experiência acumulada de alguns anos, você assim, não vai fazer. Hoje em dia, felizmente, nós temos já empresas, nós temos alguns tipos de alimentos que nutricionalmente são melhores, que são congelados, que você deixa ali, você já consegue facilitar um pouco esse seu lado. Então, primeiro, tem que ter uma ajuda familiar ou do contexto familiar, tem que ter alguma organização realmente prévia e tem algumas coisas, Marcela, que eu falo assim, é voltar para o básico do básico. Gente, leva fruta, deixa a fruta com você pelo menos. Dependendo da fruta, ela não estraga com uma dificuldade um pouco maior, coloca na bolsa. Porque se você não não olhar de antemão como é que vai estar a sua semana, como é que vai estar o seu dia, e já sabendo que pode dar algum BO ali, você já não colocar alguma coisa coringa, suplementação, seja fruta, seja alguns tipos de barrinhas que tem uma qualidade um pouco melhor, a chance de você furar é muito maior. E se você sabe que seu dia é muito corrido, eu falo, garante pelo menos a primeira refeição. Porque você diminui a chance de começar a perder o caminho ali no meio do caminho, perder o hábito. E essa questão de garantir a primeira refeição ou leva as frutas, é muito de sentir nas estratégias, né? Exato. Eu tive uma dica de uma amiga que, conversando sobre, né, a rotina, a reeducação alimentar, ela falou, Marcela, eu compro, você não vai acreditar, mas eu compro pronto já e congelo o recheio do frango da minha tapioca. Então eu chego, já tenho o recheio do frango da tapioca pronto, eu só vou pôr na frigideira, já comer e já sair. E eu falei, realmente, então cada um vai entendendo qual é a estratégia mais inteligente para a sua própria rotina. Mas tem que testar, né, Thiago? Tem que pegar e falar, vamos ver se assim vai funcionar para mim. Exatamente. E aí, uma maior dificuldade que a gente tem, principalmente com pessoas que querem perder peso muitas das vezes, é que elas já tiveram várias tentativas de inúmeras formas. Só que o que eu sempre vejo? Primeiro, nem sempre as tentativas foram feitas da forma que deveriam ser feitas. Que é, muitas das vezes, acompanhamento nutricional, acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, muitas das vezes. Porque quando a gente estava falando questão do doce, de ter aquele conforto ali com a comida, dependendo de como foi a infância, como que os pais delas ensinaram aquela criança a lidar com situações de desconforto, ela assimilou que estou estressada, estou angustiada, tem que ser comida. E realmente, para tirar, para desassociar isso, não é uma coisa tão simples. Psicólogo ali. Junto disso, ano passado, eu estive com a minha esposa no congresso da Abeso, e eles comentavam que algumas pessoas com sobrepeso e obesidade, inclusive hoje, obesidade, a gente trabalha muito por fenótipo. Tem algumas pessoas que chegaram ao sobrepeso por uma questão de comer em grandes volumes. Outras precisam buscar no alimento uma sensação de prazer a todo momento. E todas essas pessoas precisam de tratamentos diferentes. Se aquela pessoa, porque tem um nível de... Aí, sobre o congresso, eles estavam mostrando que algumas pessoas que têm obesidade e sobrepeso, elas têm uma área do cérebro, do ponto de vista de motivação, vou para academia, realmente é atrofiada. Tem uma alteração física no cérebro daquela pessoa que faz com que ela tenha uma maior dificuldade para se motivar naquela questão. Então você entrar às vezes com algum medicamento para controlar a ansiedade, para controlar aquele comportamento compulsivo dela, é extremamente válido para às vezes dar aquele start, para dar aquela motivação inicial, para que ela consiga organizar a vida dela enquanto... Então ela está tomando medicamento, quando ela está organizando a vida dela e até ela criar novos hábitos. Porque principalmente hábitos
não é de uma hora para outra. Principalmente desse contexto como um todo. Então, você ter um trabalho multidisciplinar, onde você vai ter ajuda de outros profissionais enquanto você arruma a casa, e é justamente para que você teste várias estratégias, e aí, por que particularmente eu não gosto e nunca vou... eu sou o nutricionista low carb, eu sou o nutricionista da dieta cetogênica. Todas essas estratégias eu vejo como uma ferramenta para o nutricionista. E muitas das vezes, aquela estratégia específica, ela vai funcionar em um momento, e uma pessoa ela pode tranquilamente variar entre várias dela, dependendo do momento que ela está vivendo. Se ela está passando por algum momento onde ela não consegue se organizar tanto para fazer várias refeições, por que não colocar um jejum intermitente? Se ela está passando por um momento onde ela está conseguindo treinar pra caramba, tira esse jejum, vamos colocá-la para comer carboidrato e treinar muito bem para que ela consiga melhorar essa capacidade dela. Ou é aquela pessoa, Thiago, eu enjoo muito de dieta. Por que a gente não vai fazendo algum ciclo de carboidrato, um dia cetogênico, um dia low carb? E aí cada pessoa, eu, Thiago, eu gosto de seguir mais ou menos um padrão. Na minha vida corrida, funciona melhor. Tem gente que prefere estar variando constantemente. Para mim, quando eu começo a variar demais, eu me perco. Então eu prefiro variar, às vezes, entre semanas, do que ficar variando todo dia uma coisa. Mas é justamente isso. Quem é você? Como que você funciona? E é por isso que não dá para se comparar, é por isso que não dá para pegar a estratégia da amiga, porque para ela funcionou, então para mim vai funcionar. Não necessariamente. O autoconhecimento até para a alimentação correta é fundamental, né, Thiago? Exatamente. Mas quantas pessoas, Marcela, param realmente para observar isso? Elas só estão fazendo. Só estão vivendo. E muito no modo tentante. A gente sente que as pessoas, elas querem. Existe uma vontade de querer melhorar, existe a vontade de querer se cuidar, mas acaba sendo engolido pela rotina e pelo meio. O que você falou do meio é muito importante. Mas ao mesmo tempo que, infelizmente, tem as pessoas que estão ali, né, diminuindo quem está querendo se cuidar, eu vejo um movimento hoje crescendo das pessoas entendendo a importância do cuidado para a saúde. Perfeito. Tirando a questão estética. Porque a gente, até pouco tempo atrás, até a pandemia, só se falava em academia pela conquista do corpo, só se buscava nutricionista porque queria melhorar, de repente, qualidade de pele, cintura, cabelo, enfim. E pouco se falava na questão de estar com a saúde em dia, pouco se falava hoje, né, como a gente já está ouvindo falar, a longo prazo, a longevidade, até por conta da idade mesmo, né, o que a gente sente hoje. A mulher de 50 anos, ela tá jovem, é a de 30, de 20 e poucos de 30 anos atrás, por exemplo. Então, esses pontos de vista que a gente está vivendo, essa mudança, essa transformação, também acaba confundindo bastante, porque vem uma enxurrada de informações, tudo picotado através das redes sociais. Exatamente. Você falou um ponto extremamente importante, Marcelo, você me fez lembrar de uma paciente hoje de manhã, que eu achei assim, fantástico, assim, é isso. Ela está em processo de tratamento da obesidade, ela super nova, mas ela falou uma coisa que é extremamente importante. Ela está treinando com uma amiga que ela está utilizando como inspiração. E aí o primeiro ponto. Quando você tem uma pessoa que você olha, que você está comparando, mas muito não comparando, na verdade você está utilizando ela como um parâmetro, legal o que ela faz, quero chegar ali. É muito diferente do que quando você olha para uma pessoa e começa a se comparar. E aí ela falou o seguinte, eu tô treinando com uma amiga, ela treina bem pra caramba, não sei o quê, ela já fica 1 minuto na prancha. Eu tô fazendo só 40. Se ela não continuasse a frase, eu ia ficar meio chateado de falar com ela. Só que assim, mas você sabia que eu comecei fazendo só 20 e hoje eu já tô com 40 e é isso. Principalmente as redes sociais hoje, elas trouxeram alguns pontos importantes, mas trouxeram alguns pontos muito negativos. Esse ponto da comparação, eu acho que é um dos principais. As pessoas se comparam com pessoas e Instagram, redes sociais, na verdade. A gente sabe que as pessoas vão mostrar, na maior parte do tempo, só o que elas querem, aquele recortezinho que ficou perfeito para ela. E as outras pessoas que estão vendo, elas tomam como base que a vida daquelas pessoas é aquele recorte ali. Então esse é o primeiro ponto. E segundo, realmente essa desinformação que acaba tendo. E aí quando uma pessoa, aí a gente volta naquele contexto,
uma pessoa emagreceu chegando ali numa questão fazendo uma dieta cetogênica. Então ela acha que é aquilo que vai funcionar para ela. E aí ela começa a tentar repetir isso e começa a prejudicar demais a saúde dela. Porque a gente não olha a individualidade de cada um. Quando a gente começa simplesmente a fazer esses comparativos. Quando a gente fala de saúde hoje, realmente, por que a gente tem que se preocupar tanto com ela? Porque a expectativa de vida está aumentando. O que não necessariamente quer dizer que a qualidade de vida está melhorando. Exato. Como nós temos hoje inúmeros medicamentos que controlam a diabetes, controlam a pressão, você vai aumentando essa expectativa de vida, mas quando as pessoas, desde o começo, desde uma vida adulta, desde a adolescência, não se preocupam minimamente com a qualidade e estilo de vida que elas têm, a gente começa a ter, cada vez mais novo, problemas que eram de pessoas de 60, 70 anos. A quantidade de pessoas que a gente atende hoje lá no Instituto, que com 30, 40 anos, já está com a pressão alta, já está com diabetes, já está com várias patologias que era para vir só lá na frente, se viesse, é muito grande. Mas justamente porque tem um descontrole. Então, quando as pessoas começaram a normalizar que o café da manhã é só um pão na chapa, almoço, de vez em quando vai ter uma salada. Aí chega no final do dia, na maior parte do tempo na correria, é muito fast food, aí a gente tem esses aplicativos hoje que acabam atrapalhando pra caramba. Pode ser uma ajuda, mas no geral eles acabam atrapalhando muito mais. Quando a gente deixa virar isso normal, a gente começa realmente a não ter mais qualidade de vida alguma. E aí, mais uma vez, a gente volta naquela questão, todo mundo normalizou porque tá todo mundo, a média tá muito baixa, a média tá doente. E outro ponto que acho que é até importante a gente alertar também, que muitas vezes as pessoas associam que não está com a saúde boa só quem está acima do peso. Com certeza. E aí vem também em enxurrada e a surpresa negativa do quanto a saúde dessa mulher ou até desse homem está muito debilitado, mas ele não se preocupou, porque ao olhar no espelho, o corpo tá ok, né? Perfeito, Marcelo. O peso tá ok, mas aí só quando para por alguma situação, às vezes nem porque sentiu nenhum sintoma, mas precisou fazer um exame, tem aquela surpresa negativa. Mas é mais um resultado, mais um fator de todos esses contextos que a gente falou aqui, os maus hábitos a má alimentação. Você me fez lembrar um caso de um casal que foi assim, sensacional, foi a exemplificação disso que você falou. Ela, por uma questão de perfil hormonal, tinha um acúmulo de gordura visualmente maior do que o do marido. Só que ela é uma mulher que tem um biotipo de ser uma mulher mais forte. Ponto. E quando eu digo forte, é realmente tecido muscular. E ela sempre foi uma mulher que treinou, uma mulher que sempre se cuidou minimamente da alimentação, enquanto ele, eu sou um homem, então não tem problema, posso beber pra caramba, posso comer churrasco pra caramba. Ele visualmente não aparentava tanto acúmulo de gordura, e aí vamos chamar a atenção para perfil hormonal, que por isso que eu falo, não dá para ficar acompanhando tanto, mulher e homem. E aí a gente foi fazer a primeira coisa, a gente foi fazer a avaliação por ultrassom. Um dos fatores que influenciam muito demais na qualidade de vida e na saúde é a qualidade da sua musculatura. Quando eu fiz o ultrassom dos dois, a qualidade muscular dela, da esposa, era infinitamente maior a dele. Ela tinha volume de musculatura e no ultrassom, quanto mais preta a imagem, melhor é a qualidade. Tudo pretinho dela. Um pontinho ou outro ali com um pouco mais de gordura. Quando eu fiz a avaliação dele, só gordura intramuscular. E aonde que isso se refletiu? Quando eles mostraram o exame de sangue. O exame de sangue dela, perfeito. O exame de sangue dele já estava com a glicemia altíssima, insulina altíssima. Então, se formos julgar exclusivamente por uma questão de aparência, por uma questão de estética, a gente corre um grande risco de cometer um erro. Então, por isso que, independente, inclusive quando a gente fala de tratamento da obesidade,
independente de perda de peso ou não, se você mantiver uma rotina de treinamento, se você mantiver uma mínima qualidade de alimentação, você pode ter uma qualidade de vida e até mesmo parâmetros bioquímicos melhores de uma pessoa que aparenta não ter tanta gordura subcutânea, que é o que fica muito aparente. Então, realmente, não há uma relação direta. Então, uma pessoa que é visivelmente magra, não necessariamente ela está saudável. Então, é sempre cuidar do básico, todo mundo, independente de como aquele fenótipo, como aquele corpo, ele acaba se apresentando. Tiago, você mencionou do exame e eu queria que você mencionasse aqui a importância hoje que o Instituto AlphaPro oferece. Lá na clínica, vocês já têm exames de resultados precisos que já dão um bom direcionamento para o paciente, né? Ele já sai ali com um diagnóstico mais preciso e o caminho mais certeiro do que fazer em relação aos próximos passos e como cuidar da saúde, né? Exato, Marcelo. Assim, uma grande preocupação que a gente sempre teve, uma coisa que eu sempre busquei, embora hoje eu seja nutricionista, eu saí da área de engenharia. Então minha cabeça é muito matemática, é muito dado, em muitas coisas ela é muito lógica. Felizmente, a tecnologia trouxe pra gente formas novas da gente avaliar cada indivíduo para quê? Para que ele realmente seja tratado de forma individual. Então, primeira coisa, exame de sangue. A gente tem que fazer para a gente ter uma ideia de como é que está aquela pessoa por dentro. Quando a gente chega lá, quando os clientes chegam lá no Instituto AlphaPro, a gente tem hoje ultrassom. Quando a gente fala, por exemplo, de diabetes, existe uma relação direta entre gordura intramuscular, aquela que a gente não vê, e resistência à insulina. Qual que é uma das funções da musculatura? É a gente colocar a glicose, que está lá no sangue, lá dentro dela. Essa é uma forma da gente controlar a glicose. Se a musculatura ela está cheia de gordura lá dentro, a chance de você ter uma insulina alta ou uma glicemia alta é maior. Pensa um tanque de um carro, onde você coloca ou gasolina ou álcool. Quanto mais álcool você tem ali dentro, menos gasolina você coloca. Musculatura é a mesma coisa. Quanto mais gordura você tem, menos glicose você consegue colocar lá dentro. E aí você pode mudar o quê? A gente pode mudar a metodologia de treinamento. E aí vem uma crítica aqui do ponto de vista de até o treinamento não ser visto como algo individualizado. Porque se chegar numa academia normal hoje em dia, qual que é o padrão? Mulheres colocarão inúmeros treinos de perna e quase nada de membro superior. Os homens colocarão muito mais treinos para membros superiores e quase nada de perna. Então não há uma boa distribuição. Só que isso não necessariamente reflete a real necessidade. Quando a gente olha muitas das vezes, o perfil de tronco de mulheres acaba acumulando muita gordura dentro da musculatura e isso impacta demais na saúde para diabetes, por exemplo. E nos homens, quanto mais a gente estimula treinos de perna, mais gasto calórico a gente tem, melhor tende a ser o perfil hormonal. Então, quando a gente faz o ultrassom de bíceps, de tríceps, de costas, de abdômen, a gente consegue ver qual região que realmente está precisando de um foco um pouco maior. É uma leitura precisa, né? Exatamente. E algumas pessoas geneticamente evoluem mais algumas regiões e outras menos. E fora o ultrassom, que tem relação com a qualidade da alimentação e com o treinamento, a gente também tem a calorimetria. A calorimetria, ela mostra o quê? Quando qualquer profissional ele faz uma estimativa de um gasto calórico, seja até mesmo para uma bioimpedância. Toda pessoa que faz a bioimpedância, ela vai ter lá aquele númerozinho. Aquele númerozinho é uma estimativa, de acordo com a distribuição corporal ali que o aparelho avaliou. Mas a melhor forma de se saber exatamente como está o seu metabolismo, e não só o gasto como um todo, a eficiência dele, é a calorimetria, uma máscara que você fica ali deitadinha durante alguns minutos, e ela vai mostrar com exatidão o quanto você gasta de caloria, e dessas calorias, o quanto que você está gastando em gordura e quanto você está gastando em carboidrato. E isso dá um direcionamento tanto para o treinamento, quanto para a parte nutricional e muitas vezes até para a parte médica, para ver qual que vai ser a conduta. Se no treino é mais interessante fazer um treino mais intenso, um treino menos intenso, se na alimentação eu posso
liberar um pouquinho mais de carboidrato, ou se eu posso retirar, ou se eu preciso retirar um pouco mais de carboidrato, e é onde que entra, mais uma vez, a individualização no processo. Às vezes, no começo de um tratamento, seja para qualquer objetivo, às vezes aquela pessoa vai comer mais ou menos carboidrato. O que não quer dizer que no caminho como um todo, ela vai ficar o tempo todo comendo aquele mais ou menos. Isso pode oscilar. Porque à medida que a pessoa vai treinando, que ela vai ganhando condicionamento físico, e isso é uma coisa que eu sempre falo, sempre que aparece alguém lá no consultório, eu sempre tento estimular. Treina um pouquinho, mexe um pouco mais. Porque é muito melhor para o corpo, tanto fisiologicamente quanto psicologicamente, a pessoa poder gastar 2.500 calorias e consumir 2.000 aleatoriamente, do que ela gastar 1.500 e comer só 1.000. Então, quanto melhor for o condicionamento físico dela, quanto mais ela se movimentar, mais e melhor ela tende e pode acabar comendo. Então, é todo esse trabalho junto de calorimetria, ultrassom, tem o eletro também, que a Bianca, que é a médica lá do esporte, ela também acaba fazendo. Então, são vários dados com precisão para que a gente consiga fazer realmente um tratamento bem individualizado. Tiago, agora as perguntas polêmicas. À vontade. Na questão da nutrição, sempre aparecem as modinhas. E a gente tem visto aí as pessoas, né, colocando o remédio como a moda do momento. E colocando isso como um monstro. Mas as pessoas, elas não mencionam o quanto realmente o medicamento ele é necessário quando a gente está falando de doença. No caso da obesidade ser uma doença. E fica como um vilão porque pessoas que não precisam do medicamento acabam indo atrás do medicamento só pela função estética. Como que você consegue desmistificar isso se alguém chega, por exemplo, buscando você e falando vou fazer uso do medicamento ou estou fazendo uso do medicamento e você enxerga que ela não é um paciente para medicamento? Exato. E nesse caso, assim, primeiro, sempre tem a ajuda lá da minha esposa, da Bianca, para conseguir passar por algum caso para ela ou não, mas é justamente isso. Primeiro, entender qual que é a história daquele paciente. Aí qual que é a diferença? A pessoa chega lá, a primeira consulta às vezes são 2 horas. Como algumas vezes o processo vira até um processo terapêutico, ele só tem que, a gente vamos marcar uma psicóloga aqui também, porque para lidar com tudo que faz aquela pessoa ter qualquer tipo de comportamento, mas entender por que aquela pessoa chegou aonde ela está, independente de qual que seja a situação e qual é o objetivo dela, para conseguir orientar um pouco melhor. E para isso a gente precisa às vezes buscar lá no começo, lá na infância, adolescência, até aquele momento atual. Quando a gente percebe que por N fatores, sejam psicológicos, sejam ambientais, aquele medicamento ele pode ser sim um grande aliado enquanto a gente está arrumando a casa, por que não? Agora, quando a gente percebe que não há nenhum tipo... É a grande diferença da pessoa que quer se cuidar e a pessoa que quer ser cuidada. Então, assim, ela transfere completamente a responsabilidade do sucesso de qualquer tratamento para o medicamento ou para a cirurgia ou para o profissional. Então, o paciente ou o cliente, ele tem que estar dentro do processo. Quando que muitas das vezes não é o caso? É quando aquela pessoa, vou contar um caso aqui, uma pessoa muito próxima, até uma pessoa próxima, falou que queria fazer cirurgia bariátrica, só que ela falando que fazia a cirurgia bariátrica, em um momento onde assim, ela claramente não estava nem um pouco preocupada em mudar o estilo de vida. Essa pessoa seria só mais um número daquelas pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica e como não entenderam que a melhora ela vem da melhora do estilo de vida e a cirurgia bariátrica ela vai ser um processo, talvez facilitar um processo, para acelerar um processo, dependendo do caso que aquela pessoa está, ela vai voltar, ela vai ser o número daquela pessoa que fez cirurgia e voltou a ganhar peso, como várias e várias pessoas que eu atendo no consultório. Por exemplo, é muito comum pessoas que fizeram bariátrica, por exemplo, começar a ter um consumo maior de álcool. Então, aquela satisfação que ela buscava na comida, como ela não consegue mais satisfazer, pelo menos nos anos iniciais da bariátrica, ela começa a desfazer
com álcool, por exemplo. Por que não essa pessoa, enquanto a gente não consegue colocar nela, seja através da psicoterapia, seja através do bate-papo ali, ela buscar o prazer, ela descontar um estresse, uma ansiedade numa atividade física, existem vários medicamentos que podem fazer com que ela diminua essa necessidade de buscar o prazer, diminuir aquela ansiedade dela através de forma medicamentosa. E aí o controle comportamental dela fica muito melhor. Então é realmente um trabalho em conjunto. Quando a pessoa, ela simplesmente, a gente nota que ela só quer depositar no medicamento ou em qualquer suplementação, e assim, Marcela, é claro, é evidente, as pessoas ainda querem se enganar de que é aquilo ali que vai fazer todo o resultado. A busca da fórmula mágica existe ainda. Exatamente. E assim, é fato, realmente precisa de um pouco de gasto de energia. As pessoas realmente vão precisar começar a se preocupar um pouco mais com o que eu vou ter que preparar. Mas aí vem o quê? O trabalho do nutricionista para tentar, dentro daquele contexto, o que hoje é o mais fácil para você fazer. Qual que é a forma que a gente vai conseguir adequar dentro dessa loucura aí? Qual vai ser a estratégia melhor para você hoje? Então, ela transfere isso, mas aí a execução realmente é com ela. Vai ter que parar e ver uma lista de compra? Vai. Vai ter que separar um momento do dia para fazer as compras e talvez preparar já tudo? Eu sempre falo, já compra e já tenta preparar logo de uma vez. Muitas vezes o final de semana lá em casa é muito assim, né? Chega no domingo, acorda cedinho, já faz tudo, ou num sábado, lá a Bia acaba me ajudando pra caramba nesse sentido, que aí quando já tá tudo pronto ali, a chance da sua falha, ela é muito menor. Agora, você chegou em casa, completamente cansado, estressado, vamos falar de mente de novo. Energia mental para a gente tomar decisões, fazer escolhas, isso vai acabando ao longo do dia. Mais uma vez, volta até a questão de estratégia, né? Eu tenho pensado muito sobre isso. A estratégia que a gente usa nos negócios, na questão profissional, acaba sendo para manutenção e gerir mesmo a saúde do corpo, né? Tem que buscar estratégias inteligentes para conseguir chegar no resultado. Exatamente, como você falou logo no começo, para aquela mulher que já está sobrecarregada. Se uma empresária já está sobrecarregada, ela precisa contratar alguém. Delega um tipo de função para uma pessoa. E aí eu chamo muito a responsabilidade E mais uma vez, isso vem muito com as mulheres, tá? Porque homens eu percebo uma facilidade maior de transferir isso. Ou para funcionária, ou para esposa, ele transfere para alguém. Agora a mulher ele não sofre. Né? Ele quer carregar mais aquilo ali também. E às vezes assim, seu filho já tem 15, 16 anos, essa semana mesmo aconteceu isso. Ele já não prepara a refeição dele, por que você que está chegando 8 horas da noite, passa um WhatsApp para ele, filho, dá para você preparar alguma coisa para quando a mãe chegar em casa? Pô, já tem total autonomia. E aí é realmente colocar uma rede de apoio ali para que as coisas comecem a fluir um pouco melhor. O marido, quando tem marido lá, quando o marido vai junto, normalmente ele sofre. Assim, cara, me ajuda aí. Coloca o marido para trabalhar. Exatamente. E às vezes são coisas simples, Marcela. Coisas simples que fariam todo... Isso que eu acabei de comentar. Se tivesse uma pessoa que prepararia algum lanche para ela, para quando ela chegasse em casa já estivesse pronto, ela comeria muito mais fácil, porque ela não tem realmente, desde o dia inteiro fora de casa, cuidando de mil coisas, ela tem que pensar ainda em preparar alguma coisa. Mas não é fácil, nem sempre a família está no mesmo propósito. Dependendo dos casos, eu mando mensagem para o marido, para a esposa, para quem seja ali, porque eu vejo que às vezes aquela pessoa sozinha, ela não vai conseguir. E não porque ela é incapaz. É porque ela já está dando conta de tanta coisa que realmente naquilo ali vai começar a extravasar. Ela deixa de lado. Exato. E infelizmente, aí eu chamo mais uma vez a responsabilidade. Você precisa se cuidar, você precisa olhar mais para você. Teve uma cliente que eu sempre conto essa história. Ela, assim, é fantástica. Ela está na casa dos seus 50 e poucos anos, faz capoeira, crossfit, corrida, musculação, sim, show. E uma vez, assim, Maria do Carmo, um beijo pra você. Você. Ela falou assim, Thiago, às vezes você vai chegar na minha casa, às vezes tem alguma coisa ali que não tá legal.
Às vezes tem um prato sem lavar. Talvez você olhe para alguns pontos do meu contexto ali, da função de mulher, da função de esposa, você vai dar uma nota 7. A nota 10 é minha. Quando ela fala assim, eu vou falar assim, é isso. E é isso que as mulheres têm uma grande dificuldade de absorver e aceitar com naturalidade. Priorizar realmente Exatamente. ser a sua protagonista, ser o seu primeiro cuidado. Porque todo mundo é prioridade. Mas assunto menos essa ela. semana das redes sociais que a gente acompanhou no nosso grupo. Até ficar doente virou um problema. Até ficar doente virou algo que é impossível. A gente se pune. Como assim eu não consigo dar conta da minha rotina de trabalho? Como assim eu não posso trabalhar hoje porque estou passando mal? Porque minha saúde não tá legal. Até ficar em casa para se cuidar, a gente tem a necessidade de abrir o computador e dar aquele check no e-mail. Exatamente. Olha, nessa daí eu vou me incluir. Essa daí eu fico me olhando às vezes também. A gente toca um negócio, a gente que quer ver uma empresa crescer, a gente se pega muito nisso e muitas vezes eu tenho que ficar me cobrando. Minha esposa me cobra muito. Thiago, vem para casa, Thiago vai dormir. É extremamente importante realmente a gente se desligar um pouco. Isso é uma outra questão. Quando a gente fala do buscar o prazer na alimentação, a gente tem que se preocupar com o seguinte: quando a gente passa o dia inteiro com a mente ocupada, rede social, tomando decisão, trabalho, e a gente não tira aquele pequeno momento para o cérebro ficar realmente mais descansado, é muito mais propício a gente buscar realmente esse comfort food. É aquele momento que você se desliga um pouco e é aquela sensação de prazer, ela vem muito grande. Agora, quando a gente começa a dar alguns pequenos espaços, se permitir descansar um pouquinho, as coisas começam a ficar um pouquinho mais leves. Mas agora é realmente isso. Como que a gente organiza essa nossa vida para dar conta de tudo? E assim, é sempre aquela, eu acho que do empreendedor, aquela dúvida que sempre acha assim, pô, eu tenho que dar uma acelerada agora, mas até onde que eu tenho que desacelerar, porque eu sei que minha saúde está me cobrando, até onde eu vou aqui? Então, aí é uma dor que eu compartilho também, que não precisa ser só mulher. Homens, num geral, também, que estão à frente do negócio, ou qualquer pessoa, na verdade, que está vendo que a vida dela está sobrecarregada. Como que a gente tenta remanejar isso daí para que a gente tenha mais saúde, mais qualidade de vida? Pequenos ganhos, né, Thiago? É o que eu tenho percebido até pela minha rotina mesmo. Não dá pra gente fazer grandes transformações. Não dá pra gente buscar grandes resultados, porque daí a gente vai só se frustrar. Tem que ser aos pouquinhos, que nem a moça falou. Ela de 20 foi pra 40. Ainda não chegou no 60 igual a outra. Exato. Mas ela já superou em 20. E esse, acredito que é o caminho para tudo. A gente tem que realmente ter prazer e entender o valor dos pequenos ganhos, Exato. E aí, Marcela, é muito comum as pessoas, no geral, supervalorizarem o momento que ela não fez alguma coisa. Hoje eu não fui treinar, eu acabei saindo da dieta nesse momento, e ela supervaloriza aquilo, e ela não consegue realmente enxergar o que você acabou de falar. Eu fui mais um dia para academia. Hoje eu caminhei 30 minutos. E são esses pequenos hábitos que começam a fazer a diferença. A mesma coisa é o processo inverso. Nenhuma pessoa prejudicou, chegou a um estado de diabetes, nenhuma pessoa chegou numa esteatose hepática grau 2, grau 3, do dia para a noite. Então não foi nenhuma grande refeição. E é por isso que eu falo, o problema não é você comer o seu hambúrguer ou você sair para comemorar o seu aniversário numa pizzaria. O problema é que todo sábado, eu brinquei assim só hoje, aí todo sábado tem um hambúrguer, todo domingo tem um churrasco, toda segunda é um docinho, toda terça você não vai treinar. Esse monte de pequenas coisas que fazem a saúde deteriorar, da mesma forma que são pequenos hábitos que fazem com que a sua saúde comece a melhorar muito. Por exemplo, uma coisa que as pessoas acabam negligenciando, lá o Instituto é no 11º andar. Quando eu olho a minha agenda assim, caraca, hoje eu quase não vou me mexer, vou ficar o tempo todo sentado aqui. Às vezes a minha única atividade física do dia, tento fazer com que isso seja o mínimo possível, mas quando eu saio para almoçar, eu vou assim, não, eu vou subir de escada.
Subo os 11 andares, assim, dá uns 5 minutinhos no máximo, vou subindo tranquilo. Mas assim, foi melhor eu ter feito aquilo do que, além de toda uma rotina sedentário, ainda ter subido de elevador. Então é começar a cuidar disso. Pelo menos o café da manhã faz. Aonde entra o pensamento dicotômico. Eu já não fiz o meu café da manhã. Eu já não treinei hoje. Então eu vou comer um hambúrguer à noite. Então eu já não vou fazer tal coisa. É isso que é muito ruim. O pensamento deveria ser, já que eu não treinei, já que eu não fiz um bom café da manhã, então meu almoço vai ser muito bom. Então eu vou amanhã, seja domingo, seja sábado, eu vou sair para andar, vou sair para ir para academia. Buscando as pequenas melhorias. Exato. Tiago, quero agradecer muito por você vir aqui trazer pra gente conteúdo, compartilhar, mostrar a importância realmente, né, que o conhecimento traz pra gente, isso é muito importante. Mostrar a importância também das mulheres buscarem na refeição e na alimentação ter mais qualidade de vida, que pouco se fala hoje. Eu vejo falar muito da importância de que todo mundo tem que comer melhor, todo mundo tem que fazer atividade física, conquistar o corpo perfeito, estar na sua melhor versão, mas a gente não fala de que o quanto fazer esses cuidados, o quanto buscar alimentação, está sendo pra mente, principalmente, que é o que a gente precisa para tudo, né? A mente controla tudo. Cuidar da nossa mente é, sim, cuidar da alimentação. E vice-versa. Agradeço muito o convite e, realmente, faço esse convite. As mulheres precisam se olhar mais, se priorizar mais. Eu brinco que se seu filho já tem 12, 13 anos, você deixar ele 30 minutinhos com o pai. Isso essa semana aconteceu, foi assim, não é que meu filho fica sozinho em casa, ele fica com o pai. Então, ele tá com o pai. Vai tranquilamente fazer sua academia, nem que seja meia hora, e volta. Então, assim, faça esse apelo, se cuidem cada vez mais, porque a quantidade de mulheres com autoestima extremamente baixa, com vários sintomas que não eram necessários estar presentes, pelo menos não naquela intensidade, mas porque elas não se cuidam, é muito grande. Então, as mulheres precisam se cuidar, até para que elas cuidem bem do lar delas, já que é uma prioridade cuidar do lar, dos filhos, então que ela esteja bem para que isso aconteça. Cada vez mais nos últimos anos, Marcela, o número de estudos voltados único e exclusivamente para mulheres aumentou assustadoramente, absurdamente, porque antes faziam-se estudo com homens, com algumas mulheres, e pegavam aqueles dados e extrapolavam para o mundo feminino. E a gente sabe que não é assim. Já cresceu muito o número voltado só para o público feminino, e a gente vê que realmente as mulheres têm uma necessidade bem maior de cuidar da sua alimentação. A necessidade nutricional por menstruar, por ter menopausa, por N fatores, acaba sendo muito maior. Então, aquele momento de autocuidado, que seja pelo menos ali na sua alimentação. E você vai fazendo isso aos pouquinhos, e quando a mulher ela começa a perceber o quão bem que aquilo ali está fazendo, isso vai dando cada vez mais força para que ela fale não para o marido, para que ela diga sim para ela. Então, sim, cuidar da alimentação é para o corpo, é para a mente, é para um contexto geral. Perfeito. Tiago, reforça pra gente as redes sociais, a sua, a da clínica, do Instituto. As redes sociais da clínica é o Alfa com PH, alfapro.instituto. O meu é T Marfori Nutri. Então, todo dia tem alguma postagem nova, a gente aparece lá nos stories, nas publicações, mostrando um pouco do que é realmente cuidar da saúde, o que é realmente ter um acompanhamento que é integrado. Psicologia, treinamento, medicina, nutrição, porque a gente entende que quanto mais a gente cerca todas as áreas, todos os contextos da vida, a gente consegue ter um autoentendimento maior e a gente consegue ter resultados muito melhores. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Tiago. E para você que está nos acompanhando, siga aqui no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário. E para quem é aqui da nossa região do Vale do Paraíba, você pode também receber a nossa revista impressa com o conteúdo dessa entrevista e de todos os outros profissionais que passaram nessa temporada, mas também pode ter acessando o nosso site www.tpmnoar.com.br. Vou ficando por aqui, até o próximo episódio. Tchauzinho!